Existe uma frequência certa para fazer mudanças numa carteira de fundos imobiliários? Como é que a gente sabe que o momento é para não fazer mudança nenhuma? Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. A gente vai falar sobre fundos imobiliários nessa edição e eu já vou começar estragando a surpresa, segura o spoiler, que é o seguinte: o analista José Falcão da Nuinvest não fez nenhuma mudança na carteira de fundos imobiliários entre abril e maio e está aqui para explicar para a gente um pouquinho do cenário e por que o momento não é para mudanças. É isso, José? Olá, Karina. Olá, pessoal. Exatamente isso. Nem sempre é necessário fazer mudanças. E nessa edição vamos trazer um pouco das novidades da carteira Top FI para o mês de maio. E eu começo falando um pouco de todo esse cenário que foi até o fechamento de abril e que fez com que a gente tomasse a decisão de manter a carteira sem nenhuma alteração para esse mês de maio. Então, falando um pouco de cenário, Karina, no mês de abril, o IFIX teve uma variação positiva de 1,19%. Foi o segundo mês consecutivo de alta, de recuperação do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3, e acumula aí uma rentabilidade estável de 0,32% no ano. O desempenho do IFIX ainda segue tímido e preso por um cenário desafiador, não só desafiador, diria que sistêmico e global, conforme a gente tem acompanhado nos noticiários todos os dias. Eu diria que temos aqui três pilares principais que sustentam esse cenário desafiador. O primeiro deles é a probabilidade de desaceleração da economia chinesa, com várias cidades nos últimos meses em lockdown, para controle da disseminação de uma nova onda da Covid-19. Cidades como Xangai e Shenzhen, que são grandes metrópoles, ficaram completamente paradas. Isso teve um impacto global, logicamente. O cenário de guerra sem previsão de encerrar, somada aos questionamentos sobre a eficácia do ritmo de aperto monetário do Fed. Isso significa que juros mais altos nos Estados Unidos mexe com todas as classes de ativos a nível global, e os ativos de renda fixa tendem a sofrer mais nesse contexto. Tudo isso gera o que a gente chama de uma tempestade perfeita, com impacto direto nos ativos negociados em bolsa, ou seja, os ativos de risco, mas vale destacar que no mês de abril observamos um IFIX bem mais estável do que o próprio índice Bovespa, que caiu 10%. E por isso a gente acha que, ainda assim, diante de todos esses desafios, vale a pena ter uma diversificação com fundos imobiliários dentro de um portfólio. Claro que na dose correta. Certo. Agora falando especificamente sobre segmentos, quais são os que se destacaram agora nesse último período? Os juros elevados impactam principalmente os fundos de tijolo. E quando a gente fala tijolo, aí envolve vários segmentos, como escritórios, shopping, ativos de varejo, logísticos, dentre outros. E o principal motivo para eles serem impactados é por causa da correção monetária mais lenta dos seus rendimentos, ou seja, o repasse da correção monetária pela inflação, ela acontece a cada 12 meses ou nas revisionais dos seus contratos de aluguel, além também do custo de oportunidade disponível na renda fixa, que se torna mais atrativo com títulos indexados à inflação e ao CDI, que estão em níveis elevados. Então, há uma troca natural de fluxo entre os investidores e essa classe, esse segmento de fundos imobiliários acabam sendo mais impactados. Mas quando a gente olha especificamente para o segmento de escritório, há uma luz ainda no final do túnel, pois o primeiro trimestre de 2022 foi observada a primeira queda da vacância no segmento de escritórios desde o início da pandemia. Lembrando que essa vacância chegou a quase 30% e agora caiu para algo em torno de 25% a 20%. Isso refletiu, inclusive, em fundos que a gente recomenda, como o BIC Fund, com código de negociação BRCR11, que foi destaque da carteira Top FI, com a valorização de 4% no mês de abril. Passando agora para o segmento de shopping, os fundos de shopping seguem a todo vapor, e a gente comentou isso no mês passado, principalmente
nos nossos quadros lá do boletim de fechamento. Os fortes resultados de empresas como Multiplan e outras administradoras mostram uma clara recuperação do setor. A possível fusão, por exemplo, entre a Aliança Sonae e a BR Malls mostram que o segmento já se movimenta enxergando boas oportunidades. E esse movimento, aliado ao fim do ciclo de aperto monetário, deve acelerar a recuperação do segmento, que é muito voltada para o varejo, para o comércio. E o Vinci Shopping Center, que a gente recomenda na carteira, o VISC11, avançou também diante desse cenário mais positivo e subiu 3,83% no mês. Já os fundos de papel, mais procurados nesses últimos 2 anos, apesar do baixo potencial de valorização esperado para esses ativos, uma vez que já negociam próximo ou até mesmo acima do seu valor patrimonial, a remuneração da carteira indexada deve manter a solidez do segmento em termos de yield e rendimentos pagos. A média dos 4 fundos imobiliários que recomendamos na Top FI, por exemplo, rendeu 1,22% no mês de abril. Isso é equivalente a uma taxa anual de 15,6%. Ou seja, todo esse cenário de alta dos juros, inflação pressionada, tendem a fazer esses ativos de fundos de papel mais defensivos nesse contexto, mais procurados e provavelmente vão se manter assim no médio e longo prazo. Agora, a pergunta que não quer calar é o que aconteceu e o que deve acontecer com a carteira Top FI, que você organiza lá no Invest. Se você não conhece, vai lá em investnews.com.br, lá em cima vai ter a parte de carteiras, aí você escolhe Top FI, ali sim tem as recomendações do José Falcão para fundos imobiliários, tem os ativos que ele recomenda para o investidor, o porquê, você pode acompanhar também o desempenho da carteira, e é justamente sobre esse último ponto que eu gostaria de falar aqui, Zé, que é justamente o desempenho da carteira Top FI no último mês, como é que ficou em abril a rentabilidade da carteira Top FI versus o mercado. É isso aí, Karina. No mês de abril, conforme eu comentei, o IFIX avançou pelo 2º mês consecutivo, subiu 1,19%, e a carteira Top FI não ficou para trás, subiu junto com o IFIX em 1,2%. Mas quando a gente pega a carteira desde o seu início, em abril de 2021, ela apresenta um desempenho positivo de 0,9% contra uma queda de 1,16% do IFIX. Isso mostra aí uma certa resiliência da carteira em relação à média do mercado. E para o mês de maio, conforme comentamos aqui no início do programa, não realizamos mudanças na carteira. Então, desta forma, o portfólio da Top FI mantém a composição de 9 ativos, com 5 tipos de fundos, cada um com uma alocação percentual em torno de 11%. E agora eu vou falar mais especificamente sobre as classes e segmentos que a gente está alocando dentro da carteira. Destacamos que o segmento de recebíveis imobiliários, os fundos de papel, continuam com maior peso na carteira, de 45%, com a inflação aí acima de 12% nos últimos 12 meses, conforme saiu dados do IPCA essa semana, e a taxa Selic, com expectativa de fechar um ano em torno de 13%, conforme a ata do cupom também divulgado na semana, tornam os fundos imobiliários de papel mais atrativos nesse cenário de curto e médio prazo. Além disso, estamos mais diversificados dentro do segmento logístico, com algo em torno de 33% da carteira expostos ao agronegócio, através do fundo BTG Pactual, Agrologística, o BTAL11. Além disso, continuamos também dentro do segmento logístico, posicionados no e-commerce, através dos fundos BRCO11 e BTLG11, com imóveis 100% ocupados dentro dos fundos recomendados. Portanto, se trata aí de uma posição bem defensiva e de menor risco dentro da nossa carteira. Já o segmento de shopping, assim como de escritórios, que eu comentei, que estão se recuperando após fortes impactos negativos causados pelas restrições impostas pela pandemia de Covid, nos últimos 2 anos. A gente ainda mantém uma posição menor nesses 2 segmentos, 11% em cada,
E a gente acredita sim numa recuperação, mas pensando no longo prazo e de forma gradual, a gente vai aumentando a nossa alocação assim que a gente perceber melhorias nesses segmentos. É basicamente essa a nossa carteira para maio. Quem tiver mais interesse em conhecer os ativos que a gente recomenda, a carteira está disponível de forma aberta no site do Invest News, todo mês com as suas atualizações. Agora, José, eu comecei o programa de hoje justamente falando sobre momentos em que não se mexe na carteira. Especialmente para fundos imobiliários, muitos investidores podem pensar que não é correto ficar fazendo tantas mudanças assim na carteira, enquanto outros já são de outra linha, preferem ficar fazendo ajustes o tempo todo. Como que o investidor pode saber que o momento está mais para não mexer em nada do que para procurar fazer alguma alteração? Ótima pergunta, e vale a pena destacar que a carteira Top FI e o produto de fundo imobiliário, na minha visão, são produtos para longo prazo, pensando até mesmo na aposentadoria, recebendo renda passiva mês a mês, isento de imposto de renda e reinvestindo esse recurso. Essa é a grande magia desse negócio. Além disso, a nossa carteira, apesar dela ter esse objetivo de longo prazo, e quanto menos você mexer na carteira, quer dizer que você tem mais convicção e acredita naqueles ativos que estão ali dentro. Além disso, a gente também está muito bem posicionado e de forma defensiva. Conforme eu comentei, 45% em fundos de papel que se beneficiam nesse cenário de alta da inflação e dos juros, 30% no setor logístico, que tem crescido bastante durante esse período, com todos os ativos ocupados e risco mais baixo, e ali com a posição leve em segmentos mais desafiadores, como, por exemplo, escritórios, com a posição apenas de 11%, em um ativo de muita qualidade, que é o BC Fund, é um dos maiores fundos desse segmento da indústria, e também um fundo de shopping, o VISC11, o qual já mostra recuperações nos seus dados operacionais e que provavelmente a gente pode começar a fazer mudanças daqui para frente, mas no sentido de aumentar a alocação nesse segmento. Mas, por hora, a gente pretende manter essa carteira sempre com a visão de longo prazo e mexendo o mínimo possível, recebendo ali a renda passiva mês a mês e reaplicando esse recurso para formar a sua bola de neve no longo prazo. Então, é basicamente dessa forma que a gente pensa, Karina. É isso aí, tem mais explicações agora no nosso quadro em que vocês que acompanham o canal deixam as suas perguntas para o analista, olha só. E a primeira pergunta que eu separei aqui é a do Juliano. Ele pergunta sobre o Vinci Logística. Ele diz, entrou na carteira em fevereiro e em abril foi retirado. Por quê? Ótima pergunta do Juliano, e gostaria mesmo de destacar isso porque o Vinci Logística, o VILG11, foi o primeiro fundo a entrar na carteira lá em abril de 2021 e era um dos fundos mais antigos do portfólio. Porém, de lá para cá, a gente veio aumentando a exposição no segmento logístico com 3 fundos. Adicionados a ele, a gente recomendou o Bresco Logística e o BTG Pactual Logística. E a gente ficou com essa exposição de 33% naquele momento em um segmento que era mais resiliente no período de pandemia, naquele momento e aquele contexto de mercado que a gente estava passando. Passado esse momento, a gente ficou muito exposto a 3 excelentes ativos, mas com características muito parecidas, principalmente no que diz respeito às atividades logísticas e exposição, por exemplo, ao e-commerce. E aí a gente viu a necessidade de não diminuir a exposição no segmento logístico, mas de diversificar dentro do segmento logístico. Então foi aí que a gente resolveu colocar BTG Pactual Agrologística dentro desse segmento logístico, e para isso teria que excluir um dos 3 fundos. Os 3 fundos possuem excelentes qualidades, mas na nossa análise a gente achou que os ativos que teriam uma combinação melhor para a diversificação na carteira são os ativos que acabaram ficando, o Bresco Logística, o BTG Pactual Logística e o BTG Pactual Agrologística. E a gente optou por tirar o Vinci Logística, que apesar de ainda gostar muito desse ativo, a gestão tenho muita afinidade com a gestão,
acompanho esse fundo há bastante tempo, mas por uma questão estratégica e de diversificação dentro da carteira, ele foi a peça que acabou saindo, né, em detrimento de outras que fazem mais sentido nesse momento. Então, foi exatamente esse o contexto e a decisão, mas isso não quer dizer que veio algum fato negativo ou algo que nos desagradou em relação ao fundo. Foi mais uma escolha que tínhamos que fazer e, diante das combinações e peças que tínhamos na mão, a gente optou por fazer desta forma. Tá? Mas para quem tem esse ativo na carteira, a minha opinião é de que está com um excelente fundo na mão, uma excelente gestão também, um dos fundos de maior referência dentro do segmento logístico, e que, se você acompanha e que, se você tem interesse, não vejo nenhum problema em manter na carteira. Mas na Top FI, por hora, a gente mantém de fora. Falando em escolha, gostaria de ouvir também a sua opinião sobre a mensagem do Douglas Amorim, que disse o seguinte: estou pensando seriamente em retirar as minhas posições da Vino 11 e comprar um fundo de agro. O que você acha, José? Douglas, eu acho que você deve pensar inicialmente na diversificação. E dentro disso, você tem espaço para ter um fundo de escritório e que possui mais desafios no curto e médio prazo, conforme eu comentei, mais oportunidades no longo prazo, porque as cotas estão mais depreciadas. Então, tem espaço para, pelo menos, você deixar um percentual da carteira nesse segmento. E acho que faz muito sentido, sim, diversificar para um FII agro, né, que é um outro segmento, diversifica a sua carteira, traz segurança e boas rentabilidades nesse sentido, porque é um segmento que vem pagando um yield atrativo, né? São fundos novos, mas que já estão sendo bem estruturados e, a depender do fundo, eu acho que faz bastante sentido. Conforme eu comentei, na nossa carteira, a gente optou por fazer essa diversificação, colocando o BTG Pactual Agrologística, justamente pensando dessa forma. Mas nem por isso a gente vendeu o nosso fundo de escritório, né? A gente vem passando por um momento desafiador, o fundo vem sofrendo um pouco dentro da carteira, mas os demais ativos estão segurando esse momento mais negativo dessa posição. Então, uma coisa balanceia a outra. A partir do momento que esse cenário mudar, provavelmente esse fundo de escritório ele vai acelerar na frente dos outros, porque os outros já subiram e vão ter menos espaço para ganho. Conforme eu comentei, nosso fundo de escritório da carteira subiu em torno de 4% em abril, mostrando sinais de que, olha, o mercado está de olho, né? O ativo está barato, e quando os sinais começarem a ficar mais otimistas, acredito em uma recuperação rápida a níveis ali próximo do seu valor patrimonial, que hoje tem um upside de 15% a 20%. Gostaria de agradecer ao Douglas, ao Juliano, que deixaram as perguntas e um monte de outras perguntas muito legais que a gente tem recebido aqui no Analistas em Ação. Infelizmente não deu tempo de responder todas, mas se você deixou alguma questão e ela não foi respondida, continua aqui de olho na programação que a gente está separando já para os próximos, para não desperdiçar nenhuma dúvida legal, para não desperdiçar nenhuma pauta. Então, se você tem uma dúvida e ela não foi esclarecida agora, deixa nos comentários, a gente está sempre de olho. Continuem participando da nossa programação, se inscreva no canal, assim você não perde mais nenhum programa. Deixa o like se você gostou dessa edição e aqui nos comentários o que você gostaria de ver para os próximos. Muito obrigada a todos, obrigada, claro, José Falcão, mais uma vez pelas análises. Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no próximo mês, trazendo as novidades da carteira Top FI de junho. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.